Olá, pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui novamente para mostrar, para dar mais uma dica, né? Uma dica rápida sobre extração de raiz quadrada de números irracionais. Então, de repente, ali no meio de um concurso, no meio de uma prova, eu preciso saber o valor aproximado de uma raiz irracional. Por exemplo, raiz de 2, né? Raiz de 3. Não lembro direito, não sei mais ou menos qual é o valor aproximado, porque na verdade elas são irracionais, essas raízes. Elas não. Elas são números que têm a sua parte decimal, que não pode. Esse número não pode ser transformado numa fração, né? Por isso que são raízes irracionais. Elas geram dízimas não periódicas, então elas não podem ser transformadas em fração, e por isso são consideradas números chamados números irracionais, dos conjuntos dos números irracionais. Junto com as raízes irracionais, as raízes não exatas, no caso, né, a gente tem também o número π, né, o número de Euler, né, representado por E, também o número φ, que é o número de ouro, 1,6 aproximadamente, tá? Então, o π, 3,14, mas a parte decimal, ela é não periódica, ela não se repete nunca, né? Quer dizer, até onde se sabe. Enfim. Então, para a gente ter noção, a gente tem uma regra prática que dá um valor aproximado, tá, pessoal? Aproximado. Então, não é o valor correto, tá? Porque ele é apenas para se dar uma dimensão da onde se localiza esse número. Para tanto, de antemão, a gente precisa saber os quadrados perfeitos, né? Então, por exemplo, os quadrados perfeitos são aqueles que, multiplicados por eles mesmos, dão um valor que dá para extrair uma raiz quadrada, né? Uma raiz quadrada que dá um número inteiro, tá? Então, por exemplo, 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Esses números aqui são quadrados perfeitos. É interessante a gente saber de antemão, pelo menos os principais, né? Os de início. 3 vezes 3, 9. 9 é o quadrado perfeito. 4 vezes 4, 16. Raiz de 16 eu tenho 4, né? Raiz de 16 dá 4. Raiz de 9 eu tenho 3. Raiz de 4 eu tenho 2. Raiz de 1 eu tenho 1. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. É um treinamento, né? 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Gente, é interessante também a gente saber de 100, tá? Pelo 11 vezes 11, 12 vezes 12, 121, 144, porque são muito constantes nas provas, né? Vamos pular aqui, tá? 20 vezes 20, 400, né? E assim vai, né? 30 vezes 30, 900, tá? Então, é interessante, quanto mais eu souber esses quadrados perfeitos, mais intuição eu vou ter na hora de fazer a minha prova, né? A prova de concurso, até mesmo as provas de ensino médio ou ensino fundamental, a parte final. Então, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 5, tá? Vamos colocar aqui alguns valores, raiz de 12, raiz de 20,
raiz de 42, todos esses aqui são números que não estão constantes aqui, como vocês podem ver, né? Não existe um número assim, que multiplicado por ele mesmo dê 42, um número inteiro, pelo menos, né? E aí vamos finalizar com raiz de 65. Tá? Então, pessoal, aqui, ó, a raiz de 2, se eu colocar na calculadora, tá? Ela vai dar aproximadamente 1,41 e vai, né? Vai seguindo a parte decimal dela, ela não se repete, ela dá uma dízima não periódica, tá? Então, se vocês colocarem a raiz de 2 na calculadora, vocês vão ver que dá uma quantidade grande de números após a vírgula que não se repetem. Aqui a gente vai ter um valor aproximado só para termos de prova, de localização do número, tá? Então, aqui, eu vou colocar aqui o valor que dá aproximado na calculadora, tá? 1,41 aproximadamente. E aqui eu vou botar reticências, porque continua. Então, como é que a gente faz? O método prático para chegar num valor A, a gente pega e faz o seguinte, eu vou colocar aqui a formulinha, tá? A gente pega uma raiz de um N aqui, qualquer, tá? Vai ser igual. A gente pega esse N, a gente soma com o quadrado perfeito, né? Mais próximo, superior a esse N, tá? Vou botar quadrado P, tá? Quadrado perfeito. Então, mais próximo seria esses valores aqui, ó, os quadrados perfeitos mais próximos, tá? Superiores a esse número. Sobre 2 vezes, vou botar multiplicação, vamos sendo um ponto, raiz quadrada de esse quadrado perfeito aí, ó, P. Tá? Então, essa é a fórmula mais ou menos, tá? Para fazer essa regra prática, tá? Vou mudar de cor aqui. Então, o que eu faço? Aplicando aqui, ó. Eu pego o número, coloco 2 ali, somo com o quadrado perfeito mais próximo e superior, né, a esse 2 aqui. Então, eu teria o quadrado perfeito, o 4, né? Sobre 2 vezes a raiz de 4. A raiz desse quadrado perfeito. Então, vamos lá. 2 mais 4, 6. Sobre 2 vezes o 2, que é a raiz de 4, né? A raiz de 4. E todos esses números aqui, se eu fizer a raiz, tá? A raiz de 25 volta a ser o que era, vai 5. Raiz de 36, 6. Raiz de 49, 7. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui eu vou ter 6 quartos. Se eu dividir 6 por 4, né? Então, 6, uma fração aqui, ó, eu tenho uma divisão, né? 6 por 4, 4, cabe uma vez lá no 6. 1 vezes 4, 4. 2. 2 e 4, não dá para brigar, né? Então, eu coloco a vírgula e um zerinho ali, tá? 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. E acaba a continha. Ok, 1,5. Como vocês podem ver, é um valor aproximado, mas dá para se considerar que a gente pode localizar esse número num plano cartesiano, alguma coisa assim, tá? E eu vou ter como resultado 1,5, que é aproximado, né? O número que mais certo é 1,41 e depois segue, tá? No raiz de 3, tá? Se eu for na calculadora, para calcular, eu vou ter aproximadamente 1,73 e depois segue, tá? Segue a casa decimal, 1,73. Bom, pela regra prática aproximada, então, como é que eu faço? Pego 3. O número mais perto que eu tenho do 3, o quadrado perfeito, também é o 4. Tá, vou botar o 4. Também é o mais perto do 2, né? O superior. 2 vezes raiz de 4. Ó. 3 mais 4, 7. Aqui eu vou ter 2 vezes 2 de novo, tá? Então, aqui eu vou ter 7 quartos. 7 dividido por 4, tá? Então, na pontinha aqui, 7 por 4. Dá 1, né?
1 vezes 4, 4. Sobrou 3 aqui. 3. Não dá mais. Então, 0, uma dezena aqui. E aqui, a vírgula. Bom, 30 por 4 já dá, né? Vou botar o 7. 7 vezes 4, 28. E aqui, dá 2. De novo, vou dividir, tá? Para dar um pouquinho mais aproximado. 20 por 4 dá 5. Olha só. Fechou? 1,75. 1,75. Tá? Então, olha, vocês podem ver que existe uma aproximação bem boa, né? Apesar de não ser exato. 1,75 do 1,73 que a gente faz na calculadora, tá? Então, é aproximado, como a gente falou. Raiz de 5. Vamos ver se vocês já pegaram sozinhos aí. Qual é o primeiro número aí? 5 mais. Depois do 5, qual é o próximo quadrado perfeito que eu tenho? 6 não é, 7 não é, 8 não é. É um 9, né, pessoal? Então, eu vou botar aqui o 9. 2 vezes raiz de 9. Então, fazendo aqui as sominhas. Lembrando que a multiplicação aqui e aqui é a soma, tá? 9, 5, eu tenho 14. E aqui, raiz de 9 é 3, vezes 2, 6. Então, aqui, vou dar a minha conta. Deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui, pessoal, eu vou montar a minha conta, 14 por 6, né? 14 por 6 dá para dividir 5. Ah, a raiz de 5 é aproximadamente 2,23. Depois ela segue as casas decimais, tá? Então, aqui, como a gente pode ver, 2, 2 vezes 6, 12. 2. Não dá mais, né? 0,20 por 6. Daí, eu coloco 3. 3 vezes 18. E aqui vai dar uma dízima periódica, tá? Porque ela vai ficar só aqui 2 de novo, daí aqui é 3, então vai ficar 2,3333. Olha só, aqui, ó, 2,23. E aqui deu 2,33. 333. Então, não é exato, não, o valor não é o valor exato, mas é possível uma localização desse número, tá? Então, esse é o objetivo principal dessa fórmula prática, né? Interessante também que, para números baixos, ela é muito útil. Agora, quando chega na raiz quadrada de números muito, muito, muito grandes, daí essa regra prática já se torna inviável, tá? Então, vamos para o próximo agora, que a gente já está pegando o jeito, ó. Raiz de 12, vamos lá. 12, repito, 12, mais o próximo quadrado perfeito é o 16, 2 vezes raiz de 16, certo? Então, aqui eu vou ter 12 mais 16, 28, sobre 2 vezes 8. Opa, errei. 2 vezes 4. Então, aqui eu vou ter a fração 28 dividido por 8, tá? Então, 28 por 8, antes disso, o 12, na calculadora, dá aproximadamente 3,46, tá? E segue lá o baile dele com números não repetidos, certo? Então, o 28 por 8, aqui, 28 por 8, ok, vamos lá. Então, 28 por 8, aqui no 28 por 8, então, 3. 3 vezes 8, 24. E sobrou 4. E daí? Bom, eu coloco aqui o 0 e a vírgula. 40 por 8 dá 5. 3 vezes 8, 5 vezes 8, 40. Acabou a conta. Então, aqui deu um número exatinho, né? Porque dá para transformar em fração, né? Não dá exato. E quando for uma dízima periódica, também dá para transformar em fração. Tanto é que 2,333 eu posso transformar em 14 sextos. Tá? Então, nesse caso aqui, vai dar uma aproximação, ó, 3,5. Como vocês podem ver, na calculadora eu tenho 3,5. Desculpa, na calculadora 3,46.
fazendo aqui, pela regra prática, 3,5. Então, uma boa aproximação, né, pessoal? E agora, eu vou subir um pouquinho mais aqui. Vou deixar uns teminhas de casa para vocês. Raiz de 20, eu vou fazer esse. E daí esses dois aqui, ó. Quero ver quem é que vai conseguir fazer. Raiz de 20, eu repito 20. O próximo quadrado perfeito qual é? 25, certo? Aqui, 2 vezes raiz de 25. Eu vou ter 45, 20 mais 25, dividido por 2 vezes 5 da raiz, né? Que vai ser 10, tá? Então, aqui eu vou ter 4,5 de resposta, certo, pessoal? Na calculadora, eu fiz na calculadora, é claro, antes, né? Não sei de cabeça. Raiz de 20 dá 4,47, tá? 4,47. E aqui continua com números não repetidos, tá? É uma dízima não periódica, porque esses aqui são números irracionais. E o que acontece aqui, ó, dá uma boa aproximação, né? 4,47 de 4,5. Então, é uma dica, uma regra prática para a gente saber não exatamente qual é o valor, mas o valor aproximado das raízes, vamos dizer, pequenas, né? Das raízes que não são perfeitos, né? Então, esse raiz de 42 eu deixo para vocês. Mas aqui vou dar uma diquinha, 42. Ai, qual é o próximo número depois do 42? Ai, 49, certo? 49. Sobre 2 vezes raiz de 49, que é o 7. Olha só, aqui vai dar um valor, tá? Vai dar uma fração. Vocês vão ver aqui e vão fazer na calculadora para ver se dá um valor aproximado. Eu quero ver aqui nos comentários quem é que consegue fazer essas duas aqui, ó. Tá ok, pessoal? Façam pela regra prática. Tudo de bom, felicidades, e eu aguardo vocês para o próximo vídeo, tá? Um beijo a todos e até lá!